Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, que é organizado pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e sempre com a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia. Nós hoje vamos abordar o tema da emergência, o tema que está hoje na ordem do dia de maneira muito forte, que é a questão do conflito na região da Palestina. E nós vamos trabalhar, na verdade, com uma dupla abordagem. Por um lado, contando com a professora Muna Muhammad Odeh. A professora Muna Muhammad Odeh é originária de Jerusalém, mas radicada aqui no Brasil há muito tempo. Ela é professora no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília. É uma grande estudiosa da violência como prática colonial na Palestina e também fez estudos importantes na época da Covid sobre as discriminações, né, no atendimento à saúde pública naquele território, abordando a questão do apartheid que ocorre ali. A outra abordagem parte de um questionamento. A questão palestina é uma questão localizada geograficamente e exclusivamente localizada geograficamente, ela deriva pura e simplesmente do surgimento de Israel e de todo o processo de disputa de território provocada por Israel de maneira colonial, ou ela se insere em algo mais amplo no quadro geopolítico mundial. Essa especulação ela parte de vários princípios, que serão abordados fundamentalmente pelo professor Jonuel Gonçalves. O Jonuel é economista, é professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, ESEMI, é pesquisador associado no Núcleo de Estudos Avançados do INEST, da Universidade Federal Fluminense, e trabalha atualmente no projeto de pesquisa Guerras Econômicas no século XXI e Efeitos no Brasil. Nós vamos já dar início aos trabalhos passando para a professora Muna, mas eu queria solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que deem o seu like, no sentido de ampliar a penetração dos nossos programas, mas que também, se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas sobre as nossas futuras atividades, que cliquem no sininho. Vamos, então, imediatamente para a professora Muna Mohammad Odeh. Professora Muna, por favor, com você. Obrigada. Boa noite. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês e eu vou fazer uma introdução, talvez em alguns minutos, e depois a gente pode seguir da forma que é o habitual nesse âmbito. Então, retomando isso que foi constatado pelo Antônio, de tratar-se de uma situação, de um contexto colonial, sim, mas é um contexto colonial, e aí a gente precisa qualificá-lo ainda mais, settler colonial, ou seja, colonial de assentamento, e isto é um fato que foi trabalhado por um estudioso palestino, pouco conhecido, mas é de grande importância. O trabalho dele é publicado em inglês, o nome dele é Fayez Sayer, um diplomata palestino que fez uma pesquisa no qual comprovou o fato de Israel ser um colonialismo de assentamento e de natureza racista. Isso em 1965. Fayez Sayer segue num esforço muito grande na ONU e consegue chegar e ser votada uma resolução da ONU dizendo que sionismo é racismo, ou seja, sionismo equivale a racismo. Essa resolução existiu no âmbito da ONU a partir de 1975, se eu não estiver enganada, talvez 74, mas 75, até os acordos de Oslo, 1993.
Podemos falar sobre isso num outro momento, mas essa resolução, num caso único, nunca na ONU uma resolução teria sido retirada, mas foi retirada com a pressão que Israel fez para que seja retirada como uma condição dos acordos de Oslo. Então, a gente está falando de uma plataforma, de um tipo de colonialismo que tem suas peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Chegam a nós, em 2021, no mesmo ano, 3 relatórios de grande importância. Eu citei o nome do Fayez Sayegh, porque é de grande importância para nós, como povo palestino, e como nos instruiu, sempre refletiu nossa consciência, o Mahmoud Darwish, é preciso escrever sua própria história. O povo que não escreve sua própria história perde tudo. E isso que foi feito. Então, Fayez Sayegh escreveu nossa história, caracterizou o colonialismo que existe em Israel, no Estado de Israel, e em 2021 vem 3 relatórios ao mesmo tempo, do Human Rights Watch, do Amnesty International e do B'Tselem. B'Tselem, uma ONG israelense de direitos humanos, que não somente diz que trata-se de um regime de apartheid de assentamento, mas acrescenta que é um regime de apartheid, de assentamento, de colonialismo de assentamento e de supremacia judaica, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Eu acho que este é o terreno que precisamos começar a compreender o que está acontecendo hoje, em 2023, resumidamente, e citando as palavras tanto do Petro, da Colômbia, que fala da matança de uma criança a cada 15 minutos no genocídio que está acontecendo em Gaza, até a ministra da Espanha, Ione Belarra, que diz o seguinte: ela está incitando, então, ela está dizendo que é preciso denunciar o genocídio que está acontecendo em Gaza, classificar Netanyahu como criminoso de guerra. Isso ontem. Diz ela, Israel está bombardeando a população civil em Gaza, o que constitui um castigo coletivo e uma grave violação de direito internacional. Hoje, continua esse relatório sobre esta ministra da Espanha, hoje levantamos nossa voz para denunciar o genocídio planejado previamente por Israel na faixa de Gaza, que deixa centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, alimentos e água. E isso foi instruído e amplamente divulgado nas palavras do ministro israelense, que anunciou a corte de água, alimentos, energia e eletricidade para uma população de 2,3 milhões de pessoas. Ela continua condenando veementemente os ataques de Israel à população civil em Gaza, caracterizando-os como um castigo coletivo que viola gravemente o direito humano internacional, e é considerado um crime de guerra. A ministra enfatizou a importância de respeitar os princípios do direito humanitário internacional, a exemplo desses pedidos que estão chegando até a ONU, de abrir um corredor para que a ajuda humanitária seja efetuada. Israel, hoje, de manhã, bombardeia Rafah, que é o único espaço por onde uma ajuda desse tipo poderia passar, uma ajuda humanitária, ou seja, comida, água e gasolina ou combustível. As declarações da ministra espanhola refletem a crescente preocupação global com a situação na faixa de Gaza e o desejo de buscar uma solução pacífica e justa para o conflito que está em curso, ou seja, para o genocídio e mais do que isso. E aí eu vou fechar a política de transfer, que é mais uma aberração, mais uma contravenção contrária ao direito internacional, que é o transfer, que é transferir a população originária em situação de guerra para outra localidade. E isso que está em curso desde que foi anunciado por parte de Israel, e panfletos foram jogados do avião
na língua árabe, instruindo as pessoas a caminharem em direção ao sul para sair da faixa de Gaza. Por fim, a intenção, agora declarada abertamente por parte de Israel, é esvaziar toda Gaza, esvaziá-la da população. Hoje de manhã, ouvi uma entrevista com Ilan Pappé, um historiador israelense de grande importância, diz coisas de grande preocupação, me preocupam bastante e devem preocupar a nós todos. Ele que escreveu o livro sobre a limpeza étnica que aconteceu em 1948 contra o povo palestino, e ele diz hoje que há a possibilidade de Israel implementar um genocídio de forma cumulativa, ou seja, cessar fogo durante um período, retomar a política que quer, ou então impor condições, assim como está fazendo agora, nesse momento, para efetuar a entrada de ajuda humanitária, a entrega de reféns ou outras questões dessa natureza. Então, a gente está perante uma situação que deflagra sérias e graves contravenções à lei internacional, e são questões que requerem de nós uma coragem ética de grandes medidas. Obrigada. Muito obrigado, professora Muna. Depois a gente vai querer fazer um conjunto de perguntas, né? A senhora tinha, tinha bastante liberdade de falar bem mais, mas eu acho que há uma série de questões que precisam ser abordadas para ter maior compreensão do caso palestino, né, em sua grande dimensão. Mas muito obrigado por essa fala inicial. Eu vou pedir então para o Jonuel fazer a sua abordagem. Jonuel, com você, por favor. Perfeito, obrigado. Eu vou fazer uma abordagem do conflito, quer dizer, se a gente, um conflito desse tipo, se eu tiver que recuar muito na história, a gente vai ficar aqui num tipo de debate que vai dificultar a compreensão da situação atual. Como que vou limitar, vamos lá, o meu horizonte temporal ao acordo de Oslo e à subida da extrema direita em Israel a partir do acordo de Oslo, se acentuando com a migração, que mudou o comportamento do eleitorado de Israel, com a forte migração de judeus da Rússia, que inclinaram o país completamente para a direita e para a extrema-direita. Eu tenho, inclusive, um colega, um amigo em Israel, foi meu colega na faculdade na França, e ele dizia que, no fundo, é uma aliança da extrema-direita com a extrema-direita, o atual governo de Benjamin Netanyahu. Mas o acordo de Oslo significava, ele vinha já na sequência de um processo que foi trabalhado a partir da guerra do Yom Kippur, que é a primeira guerra em que um exército árabe consegue fazer recuar a tropa de Israel. Isso foi, naquela altura, o exército do Egito, que atravessou o Canal dos Suez. E nessa travessia do Canal dos Suez, Sadat, o presidente do Egito, ganhou uma grande força, e, por outro lado, quem evitou que o Egito atravessasse todo o Canal dos Suez, não só a parte norte, foi também um general, que depois Ariel Sharon, que depois foi primeiro-ministro de Israel, e que é, no fundo, quem abre a perspectiva para que a extrema-direita tomasse o poder em Israel e se tornasse realmente expansionista. E esse é um assunto que vem até agora, até Netanyahu. Mas, entretanto, esse equilíbrio de forças entre Israel e o Egito, porque um problema desse tipo, ele depende muito da correlação de forças. Quer dizer, você não pode estar pedindo ao adversário, sabendo que tipo de guerra é, que seja correto com você. Você tem que impor essa correção. Eu sou com a experiência de guerra, de libertação em Angola, eu tenho uma certa experiência no combate entre forças irregulares e forças regulares. E a gente, nesse combate entre forças regulares e irregulares, a coisa que tem que ser feita pelos irregulares é impedir que as forças regulares se estabilizem, que elas se tranquilizem em um determinado teatro de operações. De maneira que, ao mesmo tempo que o Egito evoluía dessa forma e construía um exército
que hoje, muito provavelmente, é o maior exército do mundo árabe, é um dos maiores do mundo, ao mesmo tempo se desenvolvia a resistência da Palestina. E ela se desenvolvia no plano político e se desenvolvia no plano militar. E naquele momento, eu não vou descer até a história de novo, mas em virtude da derrota na Guerra dos Seis Dias, uma derrota muito rápida, que desacreditou diversos poderes árabes e desacreditou o que era então, naquela altura, a Organização de Libertação da Palestina, que era dirigida por Ahmed Shukeri, apareceu um movimento dirigido por um então jovem de origem originário de Gaza, que era Yasser Arafat, que fundou o Fatah, que tinha feito algumas operações marginais. Ora, essa situação da operação marginal significa operação independente, autônoma, que era a operação de franco atirador, que ganhou um grande apoio popular na Palestina, porque saía daquele princípio da política tradicional e entrava numa política de mobilização popular e, ao mesmo tempo, uma tática que perturbava bastante Israel. Era a tática dos atentados, a tática de mobilização dentro das zonas ocupadas, porque Israel, depois da Guerra dos Seis Dias, passou a ocupar o território que mantém até hoje, que não é o território que foi acordado na divisão do mandato britânico em 47, 48. Ora, gradualmente, a evolução do Egito e de Sadat foi uma evolução para a negociação com Israel, e essa negociação com Israel começou com a visita de Sadat ao parlamento de Israel, onde ele se pronunciou. E, naquela altura, estava no poder a direita mais moderada. Nós dizemos mais moderada, porque naquela altura a gente não a considerava moderada, mas comparado com Netanyahu, Begin era um homem muito moderado. E foi ele que recebeu Sadat, e foi ele que estabeleceu então os primeiros contatos, relações diplomáticas com o Egito, com a Jordânia, e o processo evoluiu então até Oslo. E é Oslo que nos interessa. Porque aí Isaac Rabin, que era um general do exército de Israel, mas que era ligado ao Partido Trabalhista, naquela altura a esquerda de Israel tinha uma forte representação parlamentar, tão forte que ele era primeiro-ministro. E com o apoio em Washington tinha vamos lá, uma administração mais atenta, mais realista do que a atual. A atual dormiu completamente, né, em relação à Palestina. Era então Bill Clinton, e conseguiu fazer uma série de operações de aproximação que redundou no Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo previa a criação de, então, de dois Estados. Era o Estado de Israel, o Estado da Palestina, e, na perspectiva da esquerda de Israel, isso não excluiria, a longo prazo, a criação de um Estado binacional. Havia, na altura, um movimento de esquerda, que depois evoluiu para um outro movimento de esquerda, que é o Meretz, e havia um certo clima de otimismo, e, no entanto, estava provocando, e é algo parecido com a subida de Trump nos Estados Unidos, foi uma subida silenciosa. A extrema-direita considerava que o Acordo de Oslo era uma traição da parte de Isaac Rabin, do Partido Trabalhista, e, ao mesmo tempo, aproveitou isso fazendo uma política populista voltada para as eleições, para ganhar as eleições. E a primeira coisa que conseguiram fazer, que foi inexplicável, mas que explica muita coisa até hoje, foi a facilidade com que assassinaram Isaac Rabin. Ou seja, a questão da infalibilidade do sistema securitário de Israel começou sendo posta em causa em 73, no Yom Kippur, quando o exército do Egito atravessou o canal de Suez, sem que houvesse nenhuma indicação prévia, sem que a famosa espionagem de Israel tivesse tomado conhecimento. Depois assassinam o primeiro-ministro. Nós vamos ver o que aconteceu agora na faixa de Gaza na semana passada. O que acontece é que depois, a extrema-direita se galvanizou de tal forma, e realmente a alteração demográfica, a alteração do próprio eleitorado de Israel permitiu o avanço dessa, uma radicalização da direita cada vez mais para a extrema-direita. É uma situação que a gente pode, inclusive, estabelecer algumas analogias com os Estados Unidos, com o Brasil, num certo momento, atenção, algumas coisas que eu vou dizer aqui, vocês podem relacionar com o Brasil, mas vamos lá, a esquerda passa a ser centro, o centro passa a ser direita, a direita passa a ser extrema-direita. É uma inclinação muito perigosa, e essa inclinação tão perigosa que criou um clima, um ato que vai marcar uma virada em termos de atores na região. É que um extremista ortodoxo israelense
entrou numa mesquita pouco depois do acordo de Oslo, pouco depois do assassinato de Rabin, e armado, e dentro da mesquita mata 23 pessoas. Foi um massacre que levou o Hamas a declarar que, a partir deste momento, não vamos mais fazer distinção entre alvo militar e alvo civil. Ora, o que era o Hamas, então? O Hamas era, na origem, o Hamas é um movimento criado por um imã muito conhecido, que foi depois assassinado em 2004 na faixa de Gaza. O imã, às vezes, é chamado de imã, às vezes é chamado de sheikh, enfim, mas o imã Ahmed Yassin, que fundou o Hamas como uma entidade, uma ONG de caridade, mas com princípios políticos, ou seja, que criticava na OLP, sobretudo no Fatah, mas também em outros membros da OLP, mais à esquerda do Fatah, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, a Frente Democrática Popular de Libertação da Palestina, de uma figura muito conhecida à cabeça, uma figura da esquerda do Oriente Médio, muito conhecida, Naif Awad-Mem, e assim era um pregador. Ele vivia em cadeira de rodas, teve um acidente com 12 anos, e era uma figura muito ouvida como pregador. E isso levou ele a criar esse movimento, que mobilizou muita gente em termos de assistência social, porque era um movimento de caridade. E esse movimento constitui até hoje um braço importante do Hamas. O Hamas tem esse setor, que é o Dauda, e tem um setor que é o setor militar, cujo nome são as brigadas Qassam. Qassam, que é o nome de um mártir palestino que foi morto nos anos 30 pelos britânicos durante uma rebelião, e que não só é nome dessa brigada do Hamas, mas é nome de um rocket de médio alcance construído pelo Irã, que o Hamas utiliza muito. São os famosos rockets Qassam, que são até muito simples, muito fáceis de manejar. E essa organização inicial, ela lembra a forma como se constituiu também o Al-Shabaab na Somália, que era inicialmente uma união de tribunais islâmicos, não exatamente uma entidade de caridade, mas era uma entidade que prestava serviço à sociedade no quadro do Estado que tinha sumido, uma situação caótica, e introduzia alguma ordem, alguma segurança através dos tribunais islâmicos. E evolui de união de tribunal islâmico para uma formação político-militar. É o que acontece com o Hamas, que vai crescendo, e, ao mesmo tempo que vai crescendo, o fracasso do acordo de Oslo vai significar que a maior parte da população da Palestina considera inútil os esforços do Fatah. E a Sera Arafat, mesmo antes de morrer, assiste realmente a uma erosão muito grande do apoio popular à OLP, que era controlada pelo Fatah. Em 2006 tem eleições, e o Hamas ganha as eleições nos territórios árabes. Ora, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente verifica que a extrema-direita de Israel vai tendo uma posição de tentar enfraquecer cada vez mais a OLP, enfraquecer cada vez mais os setores mais moderados, mais dispostos à solução dos dois Estados, com a convicção de que, se tiver pela frente só um grupo que seja considerado extremista, Antônio, eu vou fazer uma diferença, porque quando eu digo radical, eu não é uma posição. O radical é aquele que vai à raiz. Para mim, não é crítico. O extremista, sim, esse é que vai ao ódio e tal. Então, eu faço uma diferença entre movimento radical e movimento extremista. E ser de esquerda radical, ou democrata radical, é perfeitamente aceitável. Mas, então, que isso então permitiria espaço político para que Israel fizesse a expansão, os assentamentos, a tentativa inclusive, de absorver uma parte da faixa de Gaza, onde estabeleceram colonatos que depois foram retirados, e essa posição da extrema-direita de Israel foi uma das bases de mobilização, e Netanyahu aparece, então, como uma figura política que fica no poder desde então até agora, com uma interrupção. Há um movimento centrista que ficou no poder durante um ano e pouco, e que era uma... Vamos lá, Israel vive uma situação de bipolarização de fato. Quando a gente olha para o parlamento de Israel, a gente nota que tem 12 partidos políticos, mas no fundo são duas alianças. E essas duas alianças, elas oscilam bastante, a diferença é muito pouca, mas Benjamin Netanyahu, que tem problemas de corrupção, se ele sai do poder, ele pode ser preso, está acusado de corrupção em 3 casos,
ele faz qualquer tipo de aliança para ficar no poder. E se apresenta como um grande defensor da segurança, da população em Israel, a propaganda toda dele nesse sentido. Ora, o que aconteceu na semana passada prova a derrota dele. Porque o Hamas, primeiro, ganhou apoio popular em 2006, ganhou as eleições, e elas só não foram reconhecidas pela OLP na Cisjordânia, mas não houve como não reconhecer na faixa de Gaza. O Hamas tem um problema em relação a Israel, mas tem um também em relação ao Egito. O Egito fechou a fronteira, ainda não abriu a guerra até agora. Se espera que talvez possa abrir no posto fronteiriço de Rafah, mas a proposta do Hamas é a reunificação da Palestina com base num movimento. Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica, e significa então que seria a islamização completa, e isso causa problemas ao Egito, porque a segurança egípcia considera que o Hamas tem ligação não à fraternidade muçulmana, mas tem ligação a grupos que atuam tanto no Sinai quanto atuaram numa certa altura no Cairo, quando eu estava lá, realmente um atentado atribuído a um desses grupos, e a gente fica sem saber se não é uma desculpa da segurança do Egito, porque parece que a ligação não seria ao Hamas, mas ao Jihad Islâmico, que também está baseado na faixa de Gaza. E, de qualquer forma, há um cerco, que é um entendimento entre Israel e o Egito, por essa razão, em relação ao Hamas, para reduzir a capacidade. Um segundo assunto que apareceu neste quadro é que, enquanto esteve o poder centrista, um ano e meio no poder, depois perdeu as eleições, ficou em minoria, um grupo de direita que fazia aliança com ele se afastou, foi o primeiro governo em Israel que teve apoio da famosa lista única árabe, os deputados árabes, que são salvo erro 8 ou 9 em 120 no parlamento de Israel, facilitaram a subida desse grupo, que tinha inclusive apoio da esquerda de Israel. Durante esse período fizeram uma série aceleraram o processo de negociações entre o Estado de Israel e diversos estados da Península Arábica e do Norte da África. E então, bom, relações com o Marrocos foram restabelecidas, já tinham sido estabelecidas antes, inclusive Israel forneceu a Marrocos material de segurança altamente desenvolvido. Parte desse material hoje está no mundo inteiro, provavelmente estão nos escutando aqui através desse material. Isso em relação ao Marrocos. Agora, em relação às proximidades que nós vamos falar nelas, estabeleceu relações diplomáticas, ou ao princípio disso, com os Emirados, e está em avanço uma negociação, essa aí, muito séria, com a Arábia Saudita. Se faz um acordo com a Arábia Saudita, mexe em vários assuntos. E, sobretudo, durante todo esse processo de negociação de Estado a Estado na região, o Hamas e a autoridade da Palestina não foram consultados, nem tidos, nem achados. Esses países árabes pediam apenas a Israel que parasse, por exemplo, com os ataques que estava fazendo, as provocações, junto da mesquita da Al-Aqsa, em Jerusalém, que libertasse alguns presos políticos, coisa que Israel não fez, e depois, ao mesmo tempo, que não perseguisse manifestações e não perseguisse também a autoridade da Palestina, por exemplo, que tratasse de outra forma Mahmoud Abbas. Mas apenas isso. Quer dizer, o movimento palestino não era chamado como interlocutor. Somando todos esses elementos, o Hamas faz uma análise no sentido de que essa negociação com a Arábia Saudita, se ela resulta, ela vai provocar problemas em relação ao Irã. E a região vai se agitar toda de novo. Portanto, é importante desencadear um movimento nesse momento por razões da região e por razões da própria credibilidade do movimento de resistência palestino, já que a OLP não reagia apenas com discurso. A OLP tem esse problema de ser muito pouco ativa no terreno, de priorizar apenas o combate diplomático, e o Hamas então decidiu, provavelmente durante um ano, assim, durante esse período de negociações, preparou uma operação que é importante a gente verificar como é que ela funcionou e como é que ela significa que o mito da infalibilidade das forças israelenses mais uma vez apareceu como mito. Portanto, foi possível ao Hamas fazer 80 pontos de passagem numa linha altamente defendida e eletrificada e monitorada eletronicamente.
Foi possível ao Hamas desligar, fazer o que se chama em inglês um jamming da visualização eletrônica de toda essa área, disparar 7.000 rockets, um dos quais atingiu Tel Aviv, isto tudo num quadro, aí e colocar dentro do território de Israel, no mínimo 2 batalhões, que passaram por 80 posições. E chegaram a cerca de 30 quilômetros da fronteira, foi um avanço importante. Tudo isso sem reação da parte do poderoso dispositivo israelense. Chegaram, por exemplo, ao Festival de Música, onde morreram 300 pessoas. Teve mais mortos ali nos kibbutz, e um rocket atingiu mesmo um edifício de apartamentos em Tel Aviv. Ora, isso é um fracasso monumental do dispositivo securitário de Israel, e demonstrava que a propaganda da extrema-direita, de Netanyahu, de dificultar a criação do Estado palestino, de perseguir os chamados moderados e de confronto com movimentos como o Hamas, como o Jihad Islâmico, como os Mártires da Al-Aqsa. Tudo isso estava resultando numa radicalização do conflito que não levava a nada. E o principal jornal de Israel, que é o Haaretz, responsabiliza o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pela morte dos 800 cidadãos de Israel e pela radicalização da situação. Benjamin Netanyahu ficou numa posição de muito encostado à parede, e agora, naturalmente, que ele vai ser extremamente violento para tentar fazer esquecer que ele teve um fracasso monumental na sua política. Ou seja, não resolve o problema da Palestina, nem quer resolver, procura manter um clima de conflito que justifique expansionismo, e, em terceiro lugar, perde um embate dessa forma, como nunca aconteceu, como ele próprio falou, nunca morreu tanto cidadão de Israel em tão pouco tempo. Tudo isso se passa num quadro geográfico muito territorial, muito restrito. Por exemplo, o rocket que é lançado de Gaza e que atinge Tel Aviv faz 71 quilômetros. 71 quilômetros é 70% da distância Belo Horizonte-Ouro Preto. Quando a gente está falando que uma das colunas do Hamas, que vai em direção ao Festival de Música, atravessa 30 quilômetros, olha, daqui de Niterói, do centro de Niterói até ao extremo mais afastado de São Gonçalo, são 34. O teatro de operações é muito curto, com material muito moderno. Então, é uma situação em que, realmente, numa guerra desse tipo, 90% das vítimas vão ser civis. Agora, o que é que pode acontecer com essas pressões todas que Israel está fazendo? Israel claramente quer esvaziar pelo menos metade da faixa de Gaza, e, desde já, há uma movimentação diplomática na área, como sempre, disputa de simpatias. O secretário de Estado norte-americano está lá, o enviado chinês deve chegar amanhã e, logo em seguida, o russo também. Embora os 3 países estejam de acordo com a solução dos 2 estados, cada um procura demonstrar que tem capacidade de impor um sistema de paz, sei lá, chegar a um acordo qualquer. A China diz que não há acordo possível sem respeitar os princípios dos 2 estados, ou seja, a criação do Estado palestino. A Rússia diz a mesma coisa, e os norte-americanos dizem que nada se pode resolver sem primeiro destruir o Hamas. Já tentaram destruir o Hamas 3 vezes, e com essa política não vão destruir o Hamas de forma nenhuma. A única forma de reduzir o Hamas à minoria é a criação do Estado palestino, eleições, e as forças democráticas derrotarem o Hamas. Não há solução de fora para dentro, não há solução racista possível num contexto desse. Mas a situação se torna extremamente perigosa aqui por várias razões, e agora eu vou pedir o apoio ao Antônio para nos mostrar os mapas. Em primeiro lugar, eu queria ver o primeiro mapa, e mostrar o primeiro mapa, que é a zona de Gaza, essa zona entre Gaza e o sul de Israel, onde ocorreu essa operação inicial. Portanto, a faixa de Gaza é apenas essa pequena faixa que estão vendo aí, tem 2 milhões de habitantes. Um amigo meu que mora na Martinica diz que a faixa de Gaza é 1/3 da ilha da Martinica, só para terem uma ideia, e os ataques foram lançados ao longo de toda essa linha, pegando uma faixa importante do sul de Israel, quase que se aproximaram da zona de Beersheba, que é uma cidade importante no sul de Israel, no caminho do porto de Eilat, que é o porto que o coronel Nasser, quando era presidente do Egito, bloqueou e que deu lugar à guerra dos 6 dias. Portanto, é uma zona altamente significativa, e era uma zona altamente vigiada. Provavelmente, nessa área, teria um efetivo de 50.000 soldados
de Israel, que mobilizou uma reserva de 300 mil e que se prepara, então, ao que tudo indica, a não ser que seja bluff só para esvaziar o norte, o norte de Gaza, e tentar, então, ou ocupar Gaza ou tornar Gaza inabitável. Esse é o primeiro ponto. O segundo, você pode passar o mapa seguinte, que é Síria e Líbano, só para a gente ir mais rápido, e depois deixamos para as perguntas. Ora, como estão vendo, essas distâncias aqui, elas também são muito curtas. E as fronteiras, a fronteira norte de Israel é objeto de problemas em relação a um aliado do Hamas, que é aliado do Hamas e aliado do Irã também, inclusive equipado pelo Irã. E no caso, que é o Hezbollah, tem uma outra característica que o Hamas não tem, que é uma característica que é de confissão xiita, portanto, muito mais ligação ao poder xiita de Teherã. E já teve os primeiros confrontos na fronteira entre o Líbano e Israel e confrontos na Síria. Esses confrontos da Síria teriam sido provocados por bombardeamentos de Israel, segundo o governo sírio. Isso pode reavivar vários conflitos dentro da própria Síria, cuja situação não está estabilizada, como sabem, continua a guerra e continua um grupo de resistência ao governo, sobretudo no norte, né, perto da fronteira da Turquia, mas nada disso impede que a situação possa se agravar. Primeiro problema de caráter geopolítico. Este conflito entre Israel e o Hamas, se durar mais algumas semanas, de certeza que vai pegar o sul do Líbano e pelo menos uma boa parte da Síria. Então, temos aqui um primeiro foco de expansão possível desse conflito, mas tem mais. Eu queria ver o terceiro mapa, queria mostrar rapidamente o terceiro mapa, que é o mapa do Oriente Médio. Ora, a faixa de Gaza tem um contato com o território egípcio. Se essa zona da faixa de Gaza, esse conflito se estende para sul na faixa de Gaza, que abrange o Egito, ele se aproxima perigosamente de uma região, um ponto numa região nevrálgica do globo. Se aproxima de novo do canal de Suez, pode agitar todo o conjunto do Mar Vermelho, e é claro que essa é um dos riscos maiores e dos mais possíveis que possam acontecer na medida em que, se o Irã se envolve no conflito, naturalmente entra uma força muito, muito superior àquilo que é o Hamas. Eu acredito que o Hamas não terá um efetivo militar superior a 10 mil homens, e o exército iraniano é um exército quase da envergadura do exército do Egito, e apresenta-se, então, como um país que, além do mais, é produtor de material de guerra e está sempre com uma arma muito importante na mão. O Irã, para agitar a região, se for envolvido, se for parceiro nesta guerra, vamos chamar de parceiro, pode fechar o Estreito de Hormuz. Isso significaria um corte de 30% do petróleo saudita e dos países da Península Arábica. Esse é um risco, esse conjunto de riscos que estamos somando, todos eles não são apenas visões assim, de espírito, meros cenários hipotéticos. É muito possível que, se o conflito continua e que, se o exército de Israel faz realmente, enfrenta o Hamas da forma como está fazendo até agora, a possibilidade disso acontecer é muito grande. E aí se instala um conflito por muito tempo em áreas que podem, então, ir muito, muito mais longe. Você me mostra o mapa seguinte, que é o mapa do Mediterrâneo. O mais longe é, naturalmente, sempre o Mediterrâneo. Olha bom, no Mediterrâneo, no norte, no sul do Mediterrâneo, se vive uma situação em que os países são africanos, mas, ao mesmo tempo, são médio-orientais. E muitos deles, realmente, nem só aí, mesmo no Mar Vermelho, por exemplo, a Etiópia diz que a política do Oriente Médio influi mais na política interna etíope do que a política africana. E a Etiópia é sede da União Africana. Ora, ao longo do Mediterrâneo Sul, dois países tomaram posição, não diria a favor do Hamas, mas radicalmente contra Israel, e dizendo que o que aconteceu, a culpa é de Israel por não aceitar a solução dos dois Estados, segundo a Tunísia, mas a Argélia nem diz dos dois Estados, diz simplesmente libertação do conjunto da Palestina. E na Líbia se vive uma situação de confronto, que é sempre com vários grupos favoráveis aí, claramente favoráveis ao Hamas, que podem, então, efetuar uma série de operações, uma série de ações em solidariedade com o Hamas ou com o povo de Gaza. Na hora a palavra de ordem vai depender. Caso o conflito venha a durar mais tempo,
e já várias declarações têm sido feitas por líderes, por exemplo, na Líbia, e além dessas duas, que são do governo da Tunísia e do governo da Argélia. De maneira que a possibilidade de uma extensão e de um agravamento, seja em termos de combate militar, seja em termos de blocagem de estreitos, que são vários aqui. Além do Canal do Suez, tem outras passagens, além de Hormuz, tem Bab el-Mandeb em frente ao Iêmen e em frente a Djibouti. Djibouti, que foi recentemente visitado pelo secretário de Estado norte-americano para a Defesa, e onde existe uma poderosa base francesa, uma poderosa base norte-americana ao mesmo tempo, justamente para vigiar. Portanto, o risco no sul do Mediterrâneo se acrescentaria, e aí teríamos uma ligação muito perigosa, que é através da Turquia. A Turquia não ficaria insensível a isso. A Turquia tem tropa na Síria e tem tropa na Líbia. E a tropa que está na Líbia é que garante o governo de Tripoli de se manter na capital. Ora bem, como nós sabemos, a Turquia tem um papel estratégico capital na ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Negro, sem querer entrar na guerra Rússia-Ucrânia. Nós sabemos que quando se fala de Mar Negro, se fala imediatamente nesse risco. Seriam dois conflitos que passariam a ter uma espécie de vasos comunicantes. E, enfim, eu iria então para a zona do Sahel, que é o mapa seguinte que o Antônio vai me fazer o favor de passar exatamente. Aqui temos um outro problema. Essa região africana, que está um pouco separada do Oriente Médio e do Mediterrâneo, o Sahel significa a zona de transição entre o deserto e a savana. Esse conjunto de países passou por uma sequência de golpes de Estado e, a partir do Mali até a Etiópia, até a Somália, perdão, é uma zona contínua de ação de grupos jihadistas que tem uma particularidade. Nenhum deles apoia o Hamas. Um é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, está ligado à rede Al-Qaeda. O outro é um movimento local, mas muito forte, que se chama Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, que é dirigido até por um oficial tuareg. E tem, então, o Estado Islâmico do Gran Sahara, que é Estado Islâmico. Que tanto o ACMI quanto o Estado Islâmico do Grande Saara, hoje, é na África que tem o seu poder principal. E os golpes de Estado que foram desencadeados são golpes de Estado que os motivos apresentados são vários, mas de fato significa a incapacidade, a impotência dos exércitos africanos em parar o movimento desses agrupamentos que nasceram no Maghreb, na Argélia, por exemplo, o Kazakh, mas que tem base muito importante em montanhas no norte do Mali, onde a guerra recomeçou. O que é que vai acontecer? O que é que se sente que vai acontecer, já com ataques no Níger, ataques no Burkina Faso? É esses movimentos quererem demonstrar que o Hamas não tem o monopólio da mobilização popular árabe contra Israel, contra o sionismo, e vão tentar fazer operações, já estão tentando fazer operações de grande envergadura, para também ganhar grande visibilidade internacional. Ou seja, que além de prolongamentos diretos do teatro de operações, como eu falei antes, em relação ao Oriente Médio, em relação ao Norte da África, pode haver consequências de caráter político, uma espécie de emulação de movimentos que são rivais do Hamas, que não concordam com o Hamas, inclusive em virtude das alianças do Hamas com o Irã, e podem desencadear ações locais de grande envergadura, porque também tem capacidade para isso. E, ao contrário do que muita gente diz, embora sejam movimentos terroristas, têm apoio popular. Os movimentos que, por exemplo, o Boko Haram no norte da Nigéria, não é um movimento isolado. A gente pode dizer isso, infelizmente, mas é um fato. O Boko Haram mobiliza no norte da Nigéria e as redes do Boko Haram dentro do Níger não são invasão nigeriana, são nigerinos que aderiram ao Boko Haram. Ora, o Estado Islâmico do Grande Saara mobiliza com base na pobreza da região, também tem apoio, provavelmente não terá um apoio, assim, um apoio de maioria, mas tem base social. O funcionamento desses grupos não é de subestimar do ponto de vista político. São grupos que, por exemplo, podem influir, se houvesse uma democratização na área, poderiam influir desempatando eleições. Seria o suficiente. Você tem 10% de eleitorado, que pesa muito nesse quadro aí. E, finalmente, para mostrar mais um mapa do quadro geopolítico, temos, então, o Índico africano, com um prolongamento para dentro da região dos Grandes Lagos da África, onde há conflito desde já. Foi lá que teve o genocídio do Ruanda, mas o Índico africano, ele compreende, portanto, uma área
onde há uma grande influência do Al-Shabaab. Ora, o Al-Shabaab, faz parte da rede mundial do Al-Qaeda, e que atualmente é muito mais forte que a Al-Qaeda Central, tem prolongamentos, muitos prolongamentos, dentro do Quênia. Aqui também, na cidade de Mombasa, os norte-americanos, o secretário de Estado norte-americano esteve há pouco tempo, e o efeito político do Al-Shabaab, que desce pelo Quênia, já atingiu o norte de Moçambique, a ponto de impedir a exploração de gás natural na zona de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Como que nós temos aqui, digamos, um potencial de expansão deste conflito entre Israel e o Hamas, e a possibilidade de se chegar muito longe, logicamente, vai depender do tempo. Uma guerra é sempre assim. Mas subestimar qualquer um destes cenários seria um grande erro de análise. Como que a gente tem aqui uma blocagem de base, que é a existência de um governo de extrema-direita em Israel. Esse é o primeiro problema. Em segundo lugar, o enfraquecimento da Organização de Libertação da Palestina transforma o Hamas em interlocutor não só principal, mas praticamente único. Nesse momento, só os aliados são aliados condicionais, como é o caso do jihad islâmico, e é entre esses dois. Como é que esse assunto, como é que isto vai se desenvolver? O que a gente nota agora era a necessidade de um cessar-fogo nesse momento e uma discussão em torno de troca de prisioneiros. É nesse sentido que as forças de paz no Oriente Médio estão pensando, ou seja, os 190 ou 180, não se sabe, reféns que o Hamas capturou nessa operação no sul de Israel e os prisioneiros que Israel tem nas suas prisões de alta segurança em diversos pontos de Israel. O primeiro ponto. E o segundo ponto, a reativação do princípio dos dois Estados, que as Nações Unidas poderia reativar se tivesse um acordo unânime dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Como é que esses três países, mais os outros dois que são membros permanentes do Conselho de Segurança, estão vendo essa possibilidade, inclusive com necessidade de fazer uma pressão grande em cima de Israel? E como é que os contatos que têm sido estabelecidos mais recentemente, em termos financeiros, em termos de petróleo, com a Arábia Saudita e com o Irã, podem permitir pressão em cima do Hamas? Seria a única possibilidade de impedir que o conflito, dessa vez, se radicalize, ultrapasse muito o problema palestino, e, quando ultrapassa muito o problema palestino, já vimos isso ao longo da história, o problema palestino e os palestinos são esquecidos, para que eles são o centro do problema. Eu quis fazer assim, uma exposição muito geral, só apontando quais são as forças em presença e quais são os riscos de extensão deste conflito, e depois a gente pode debater e, enfim, com base nas perguntas, até fica bem mais fácil. Obrigado, desculpem se eu fui muito longo. Muito obrigado, João Noel. Foi longo, é verdade, mas eu acho que você faz uma abordagem sobre a extensão do conflito bastante grande. Eu vou abrir para questionamentos e rápidas intervenções, pedindo que as pessoas se inscrevam clicando ali embaixo em Reactions, né, e dentro de Reactions em levantar a mão, raise hand. Né? Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria já levantar, tanto para a professora Muna quanto para o Jonoel, para o professor Jonoel, algumas questões. Nós estamos vivendo no mundo hoje uma situação de uma quantidade enorme de conflitos, mas conflitos que casam também com o processo de questionamento da situação criada na hegemonia mundial no pós-extinção da União Soviética. E vários conflitos hoje têm essa lógica. E a gente está vivendo um processo de realinhamentos em escala mundial, né, que também não estão acabados, eles podem ter muitos movimentos, mas, por exemplo, na reunião do BRICS, na África do Sul, aprovou-se a inclusão no BRICS
a partir do ano que vem, de alguns países que estão muito conectados à situação criada ali no Oriente Médio. Por exemplo, né, passam a fazer parte do BRICS em 2025 a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, dentro do Oriente Médio, e no norte da África nós estamos falando do próprio Egito, né, e da Etiópia. Nós estamos falando também dos realinhamentos que tem colocado o conflito entre Estados Unidos e China, perpassando pelo, pela situação ali na Ucrânia, tal, né? E estas coisas, como é que elas se relacionam? Como é que esse conflito que está colocado hoje, de alguma maneira, se conecta a esses demais conflitos? Outra questão, aí mais para a professora Muna, e mais especificamente para a situação do quadro criado, né, do conflito entre Israel e a população palestina, né, porque hoje já claramente, fora os embates extremamente agudos colocados na região de Gaza, a gente também vislumbra, a gente já assiste problemas colocados na Cisjordânia, né, no norte de Israel, na fronteira ali com o Líbano. É, como é que as forças palestinas, as diferentes forças palestinas, né, se organizam ou podem vir a se organizar em torno disso? Porque a questão dos dois estados, apesar de serem uma reivindicação, né, uma demanda, uma postura absolutamente justa, que é impossível não apoiar, o fato concreto é que hoje o território entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo, ele é hoje absolutamente controlado, né, pelo Estado de Israel, né, absolutamente controlado pelo Estado de Israel, né? Hoje, qualquer palestino não tem acesso ao território a não ser por terra, né, não tem acesso por ar, né? Isso é uma demanda, é uma imposição israelense. Hoje, a, as áreas estão muito fortemente cercadas por muros, né? Ou seja, o fato concreto é que o território entre o Jordão e o Mediterrâneo é um território controlado por Israel, né? Esse é o fato, né? É, portanto, como é que isso se coloca como perspectiva histórica futura, né? Não é, não, eu fiquei sabendo estes dias, né, eu não sabia, não tinha essa informação, que em 2017, né, se detectou a existência de um lençol petrolífero importantíssimo na região da Cisjordânia e também no Mar Mediterrâneo, na fronteira da faixa de Gaza, né? E que não estão ainda sob operação, mas já estão em fase de estudo de águas profundas, inclusive, são coisa a 3 mil metros de profundidade no Mar Mediterrâneo, né, bem na frente da faixa de Gaza. E nós estamos falando ali, né, de uma reserva petrolífera que varia entre 1,7, isso está sob estudo, entre 1,7 e 8 bilhões de barris, ou seja, não é uma reserva de baixa importância, né, e transforma Israel, de alguma maneira, no controle dessas bacias petrolíferas, também em um produtor de energia e não só em consumidor de energia, né? E queria levantar ainda uma outra lógica que vem lá da formação do Estado de Israel, que o Estado de Israel, afora a explicação toda que se deu em torno da situação na Segunda Guerra Mundial,
né, do massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial como quase uma solução humanitária, né, o surgimento do Estado de Israel quase como uma solução humanitária, ela, na verdade, está ligada muito fortemente ao sionismo, né, uma corrente sionista, e ela oferece aos Estados Unidos um enclave dentro do Oriente Médio, né, que joga os Estados Unidos, através do Estado de Israel, no meio da grande bacia petrolífera que se conhecia na metade do século passado, né, que é quando surge o Estado de Israel. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, essas diferentes nuances do que está acontecendo por ali, porque ela, além da questão tipicamente humanitária, bárbara, né, dos massacres que estão ocorrendo sobre o povo palestino, ademais de toda a questão do apartheid, né, ela tem uma lógica, Israel tem uma lógica no jogo geopolítico que para mim, ainda um certo mistério. Mas eu acho muito improvável que o quadro que está criado ali não se relacione com essas disputas de poder em escala mundial. Assim, Ricardo Gutermann. Depois da claríssima exposição da professora Muna sobre a atual situação, toda a denúncia, que é absolutamente completa, e também da visão geopolítica regional do professor Januel, eu só queria fazer uma pergunta especulativa. Na opinião de vocês, qual que é o prognóstico daqui para frente? Obviamente, é uma questão especulativa, mas está colocada. Ou seja, e aí tem alguns fatores evidentes, algumas questões evidentes. Se Israel tem êxito de esvaziar a faixa de Gaza total ou parcialmente, para onde iria essa população? Qual país árabe que aceitaria? Ou o que aconteceria? Na solução dos dois estados, dos acordos de Oslo das Nações Unidas, qual a perspectiva da questão aí, que é a questão central do desmonte dos assentamentos na Cisjordânia? A questão dos dois estados hoje continua sendo a questão digamos, viável de resolver o conflito? Ou seria o caso de voltar de novo a uma outra formulação, que é de um Estado, dois povos? E aí, claro, com o fim do supremacismo judeu, o controle da extrema-direita, etc, etc. Então, são essas questões como é que essas coisas, qual a perspectiva dessas questões poderem evoluir a partir de agora, a partir desse quadro, e claro que a partir desse quadro de uma derrota, provavelmente não vai ser militar, mas uma derrota política da extrema-direita israelense, e que, na verdade, é uma derrota, porque a extrema-direita que assumiu esse protagonismo, mas uma derrota da proposta sionista. E que isso está tendo a ação do Hamas está dando uma grande visibilidade no mundo, independente das profissões de fé dos Estados Unidos, do Biden, tudo isso, mas dá uma grande visibilidade da tragédia palestina que remonta à metade do século passado. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar para o Tadeu. Bom, mais assim, alguns pontos, né, que queria a opinião de vocês, de ambos, talvez, Muna e Jonuel. E são uns pontos soltos, né, porque eu não conheço com a profundidade, nem de longe, com a profundidade de ambos, essa questão. Então, a minha observação seria o seguinte: eu acho que há pelo menos dois aspectos que a gente retira, né, das duas falas iniciais, que são ambos muito graves, né?
sobre a situação política, sobre a situação no terreno e as perspectivas, né, hoje. Né? Uma hipótese. O, o que Israel manifestamente deseja é tirar o mais que possa a população de toda a faixa de Gaza, empurrar essa população para o Egito. Essa ideia ela vai exigir uma matança enorme, muito maior do que ocorreu como reação à incursão, né, do Hamas a partir do dia 7. Vai ser uma coisa talvez inimaginável ainda, pela violência demonstrada até agora. O que vem pela frente será uma turbinagem dessa violência. Mas, mesmo que Israel consiga ir empurrando, né, à custa de massacres e mais massacres, a população de Gaza em direção ao Egito, o governo egípcio não tem como aceitar a entrada, são 2.300.000. Eles não têm condições de aceitar a entrada de 100 mil, de 30 mil, de 40 mil. Por quê? Né? O Jonuel me corrija, porque, né, eu tenho uma visão muito, muito superficial. Mas, até onde eu li, o Hamas, enquanto, digamos, organização caritativa, não enquanto organização de luta armada, não enquanto Brigada Qassam, enquanto Hamas, ele era muito próximo. Eu já li, né, que ele era quase que uma espécie, entre aspas, de uma filial, uma extensão da Irmandade Muçulmana Egípcia. Ora, a Irmandade Muçulmana Egípcia foi sistematicamente massacrada pelo atual presidente do Egito na grande repressão, quando ele era comandante das Forças Armadas e deu o golpe. Então, o Egito não tem como aceitar, porque ele sabe que se ele deixar entrar, mesmo um número simbólico, que não resolve o problema de Israel, porque Israel quer jogar todo mundo para fora e provavelmente depois vai colocar colonos israelenses em toda a faixa de Gaza. Israel, na minha visão, é claro que eu estou falando de uma maneira muito assim, no limite da coisa, quando eu leio essas notícias, esses procedimentos, me lembra, é como se fosse uma versão atualizada da Nakba. Isso, ou seja, o Egito não vai deixar passar, ele não pode deixar passar, e isso significa uma tragédia de proporções absolutamente gigantescas, em cima de uma tragédia que dura um pouco mais, né, de uma semana, né, e que é também já de dimensões gigantescas. E isso eu acho que não os israelenses, ainda que demonstrem ter a força militar para isso, eles não vão conseguir sustentação política para isso, para fazer isso, que é uma coisa extrema, nem mesmo dos seus aliados principais, os europeus e os Estados Unidos. Então, isso aí é uma espécie, mais um beco sem saída em que Israel se meteu, né? A outra coisa que eu queria perguntar a vocês aí é realmente especulativa. A minha visão, né, de mero leitor, de jornal, revista, é de que nessa guerra, né, qual vai ser, além dos efeitos militares, os efeitos humanitários, todos os vários crimes, né, em escala maciça, crimes de guerra que as forças israelenses estão cometendo, as forças do Hamas também cometeram, mas só que vai se tornar cada vez mais uma diferença enorme entre o que vem por aí e o que fez o Hamas ao fazer essa excursão de 20, 30 quilômetros, né, em território que, no fundo, é um território de colonizadores israelenses. Né? Então, a minha pergunta é se vocês poderiam, ainda que especulativamente, tocar na questão do anti-sionismo e do antissemitismo, porque
às vezes eu penso, né, cada vez que eu leio mais sobre agora, né, exaustivamente, obsessivamente, é o tema que nos mobiliza a todos, mas eu imagino que o sionismo que já que começou como uma ideologia realmente de criar um Estado, né, através do deslocamento de uma população de judeus europeus, colocar no Oriente Médio um Estado que, no final de contas, ia ser, os sionistas mesmo diziam isso, né, para conseguir os aliados que precisavam, um bastião do mundo civilizado, e dentro do imenso universo bárbaro árabe, esse sionismo ele vai ser cada vez mais combatido. E não há outro. Só ele vem da sua origem, ele faz uma série de transformações, mas ele mantém sempre essa ideia o Eretz Israel o grande Israel é isso. Toda a política de ocupação de Israel, inclusive a política demográfica, está voltada para isso. Então, eu acho que essa guerra, quando ela termine, qualquer que seja a forma como ela termine, eu acho que vai recrudescer muito. Não estou nem falando do mundo árabe, não estou nem falando do mundo islâmico, estou falando, digamos, do sul global, vai recrudescer muito uma rejeição ao sionismo, né? Para alguns, ou para muitos, não sei, isso é uma coisa terrível, né? Eu não tenho, como eu não tenho nenhuma simpatia pelo sionismo, isso não é um problema para mim, mas eu reconheço que pode ser um problema para milhões de outras pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que também vai haver um recrudescimento do antissemitismo. Aí, nesse caso, um eventual recrudescimento do antissemitismo vamos dizer, para colocar só um termozinho, é uma regressão em termos de combate ao racismo imensa. Então, um pouco esses dois temas que são muito amplos, se vocês pudessem fazer algum comentário, eu agradeceria. Muito obrigado, Tadeu. Está escrito o Newton Basile. Na opinião dos palestrantes, como é que o Brasil pode fortalecer a sua posição de fim do conflito, incremento dos dois estados? Como é que o Brasil pode fortalecer, apesar de um discurso que o governo brasileiro e o Ministério das Relações Exteriores está fazendo, me parece um discurso muito defensivo, né? Como é que poderia ir isso para uma ofensiva, para fortalecer essa posição brasileira? A gente pode apoiar, por exemplo, o presidente da Colômbia, entendeu? O presidente da Colômbia chutou o pau da barraca, não é? Então, como é que a gente trabalha, né, para fortalecer essa posição, nessa briga toda, fortalecer essa posição brasileira? Por outro lado, o embaixador de Israel aqui no Brasil praticamente dá ordem para o Brasil reconhecer o Hamas como terrorista, né? Então, o governo brasileiro está sob uma pressão imensa para esse reconhecimento do Hamas como uma organização terrorista. Então, como é que movimentos o governo brasileiro poderia fazer para fortalecer a sua posição de fim do conflito e constituição dos dois estados? Muito obrigado, Newton. Não há ninguém inscrito, eu vou, então, já imediatamente devolver para os nossos dois expositores. Mona, com você, por favor. Eu gostaria de começar por propondo que a premissa ela tem que ter dois componentes de grande importância. A primeira coisa, estabelecer de que estamos falando de colonialismo, que no passado não tão remoto, e a gente daquela região do mundo temos uma memória muito longa, muito. Mas para nós, um país como a Argélia, que lutou 150 anos e obteve, só agora, em 1962, sua libertação numa luta colonial. Colonialismo é uma realidade, diferentemente, eu acho que no Brasil, na América Latina, isso se perde, porque não há esse paralelo. E na nossa região é uma coisa fresca, literalmente aqui. Eu vou dar um exemplo para lembrar disso. Somente o ano passado, ou foi esse ano,
que Macron, na França, aceita e se desculpa pelo fato da França ter, em 1962, jogado centenas de argelinos com pedra, objetos de peso amarrados neles na Sena. O rio La Seine, é isso em português? La Seine, a gente chama de La Sena. Rio Sena. O rio Sena. 1962, 100 homens, mais de 100. É uma memória de agora. Colonialismo, para nós, não é uma coisa remota. Não é de 200, 300 anos atrás. A premissa ela não pode ser deslocada do colonialismo. Israel é um Estado, um país colonial. Ilan Pape, e não só ele, muitos outros. Colonialismo é brutal, é violento, é genocidal, genocide, ok? Às vezes eu coloco outras palavras em outras línguas, me permitem, por favor. Essa premissa não pode ser deslocada, ela não pode ser relativizada e falar de uma forma, me perdoem, romanticizada de um Estado que foi a busca da salvação de um povo sem terra num lugar sem povo, que é uma lógica totalmente perversa, mentirosa, não é a verdade. Palestina tinha um partido comunista, o João Noel está falando da esquerda em Israel. O Partido Comunista de Israel é derivado do Partido Palestino Comunista de 1924. Mais de 20 anos antes de existir um Israel. A memória do lugar é fundamental. É um equívoco começar a história do lugar e do mundo por Israel. E, finalmente, para esse eixo, é o primeiro, estabelecer que o Holocausto foi realizado por Europa, nos pogromos da Polônia, da Rússia, e não no mundo árabe. Eu vou indicar a vocês um autor maravilhoso, o israelense da Universidade de Cambridge. O nome dele é Avi Shlaim, S-H-L-A-I-M, um judeu iraquiano, que estabelece com toda clareza como foi a vivência dos judeus árabes nos países árabes, no caso Iraque, mas em outros também, e como foram forçados, literalmente, a se deslocar para Israel. Avi Shlaim, vocês vão ver muitas coisas que falam sobre isso. E essa realidade, aí eu vou fechar e ir para o próximo eixo, essa realidade, ela está no fundo do problema que Israel, da crise que Israel vive desde a sua criação. O equívoco de se fazer de um país ocidental, ou dito ocidental, no meio do mundo, que é não ocidental, mas aí eu vou agora recorrer ao Edward Said, ele está aqui na parede comigo, que diz que o orientalismo foi criado, foi um projeto colonial, que na verdade não existe. O Ocidente e Oriente são criações de uma realidade colonial, que começa há 200, 300 anos atrás. Você cria o outro para que o outro te assusta e você justifica a sua colonização, a sua matança e a sua aniquilação. Bom, essa premissa, então, a meu ver, não podemos sair dela. Israel é um Estado colonial, é uma extensão de um colonialismo, um imperialismo que tem suas expressões muito fortes, inclusive, aí eu vou para outro ponto, na criação de grupos como Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, no seu financiamento e etc. Esses não são segredos. Hoje em dia tem muitas publicações que reforçam a relação entre o império, né,
eu não sei hoje em dia como a gente vai falar, né? O norte global não é um norte global porque não necessariamente engloba todos esses poderes, mas certamente expressões como NATO, por exemplo, certamente entram nesse jogo, nessa configuração. Afeganistão foi o quê? No meio do ano que a retirada dos Estados Unidos, vergonhosa, e deixar todas as armas, isso foi à toa por acidente? Não. Ali Tarek nos explica que não foi, de forma alguma. Não sei se vocês têm familiaridade com a escrita do Ali Tarek. Depois eu posso colocar para vocês um escritor brilhante inglês de origem paquistanesa, ou paquistanês que reside na Inglaterra faz bastante tempo. Faz uma análise brilhante sobre o que foi que aconteceu. 20 anos depois, o Talibã volta. Os Estados Unidos deixa a Afeganistão. Então, esses são exemplos vivos de como operam esses poderes. Esses grupos, essas expressões violentas, terroristas, etc., elas têm dono, e elas têm quem financia, e elas têm quem faz questão de que continue. E são totalmente distintas do Hamas. Eu vou explicar por quê. Apesar do que Israel está batendo no martelo, esse aqui é o que a gente chama de, ou então várias pessoas, não é uma opinião subjetiva, de propaganda de guerra, igual aconteceu em 2001. Eu ouvi George Bush, Sam, o filho, agora. É impressionante os paralelos que estão sendo criados. Por que Hamas é diferente? Primeiro, para dizer que o que está acontecendo em termos de reação a Israel, no contexto palestino, tem postura unificada. Não é Hamas só. É todos os grupos. Todos podem ter absoluta certeza. Todos. Há um consenso nacional. E por que Hamas é diferente? Porque tem uma plataforma, ela, o Jihad, Fatah e os outros, de decolonialismo. Se a gente não entender isso, a coisa fica muito solta e a coisa fica muito aberta para expressões expressões fantasiosas de fazer a conexão, porque Netanyahu falou, de repetir práticas, né, que foram associadas ao ISIS, né, o Estado Islâmico, etc., como a vergonhosa mentira de ter degolado 40 crianças, e o Biden falar isso de uma forma contundente para que seja desmentida essa questão, que não tem nada a ver. A questão de estupro das mulheres, que também outra mentira, e outras e outras. A gente precisa ficar muito atenta para o que está acontecendo, os paralelos que existem com isso, com a guerra ao terror de George Bush Son, os resultados que tivemos. E antes de morrer, o Powell confessou não haver tido nenhum resquício eu não estou defendendo nenhum regime, mas do Saddam Hussein. Então, temos muitas coisas perante nós que poderão nos orientar e nos guiar na forma de analisar o que está acontecendo. Então, eu acho que são elementos-chave. Eu quero também dizer que um fator de grande importância nesse jogo geopolítico, então, os acontecimentos geopolíticos, é a reação da população árabe. Em Rabat, ontem, tinha mais de 1 milhão de pessoas contra a normalização com Israel e contra o bombardeio e o genocídio que está acontecendo por Israel em Gaza. Iêmen, um país empobrecido porque não pararam de bombardear durante vários anos, muitos anos, aos milhares saíram. Do mesmo jeito, em Londres, na França, na Alemanha, e pasme, são os países democráticos que estão proibindo, são 5 anos de prisão, se levantar uma bandeira palestina na Alemanha, e na França e na Inglaterra, e as pessoas estão saindo.
E, por fim, os judeus em Nova York, que é um grupo de 100 pessoas, aí bem menor, os outros milhares e milhares, que estão nas ruas protestando e dizendo "Not in my name", não no meu nome. Então, são questões que eu acho que não podemos minimizar. Os regimes árabes estão numa situação, todos que normalizaram absolutamente, com certeza, são regimes não democráticos de forma alguma, mas que têm medo básico da sua população. Israel, para eles, é o país que vai protegê-los. Como João Noel falou, as falhas que aconteceram nesses recentes acontecimentos apontam para um fracasso dessa proposta. Israel ser o exército superior, né, de ter. Desculpa, João Noel, não estou necessariamente dizendo que você falou tudo isso, mas eu acho que me parece que a um certo momento você falou da questão do fracasso, que os israelenses mesmo falam sobre isso. Então, temos outros elementos que estão em jogo e que têm uma importância, eu diria, muito grande. Todas as análises que eu tenho lido recentemente apontam para um fato, entre outros, mas particularmente Netanyahu nas Nações Unidas com um mapa que fez assim, né? Um mapa mostrando com toda a arrogância que aqui vai ser o novo Oriente Médio, que ele vai criar. E esse Oriente Médio não tem Cisjordânia, não tem Gaza, não tem Golã, não tem nada, só tem Israel e alguns outros países por lá. Só tem Israel no que se refere aos territórios ocupados. Ainda estamos, e que bom, no âmbito da ONU, ainda estamos e temos pessoas com coragem, com moral, para dizer que nossa referência tem que ser, os direitos humanos têm que ser as resoluções da ONU e elas têm que ser implementadas e elas falam de territórios ocupados. Israel não vai sair dessa. Muito obrigado, Muna. Forte sua fala, muito forte. Muito obrigado mesmo. Jonuel, com você, por favor, também para sua fala final. Olha, eu vou começar mesmo pelas colocações que você fez em relação ao realinhamento mundial, que nos dá a impressão de que é um processo que está em andamento no mundo. Temos essa impressão. A gente não garante que é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o surgimento da China como potência mundial, provável surgimento da Índia a prazo como potência mundial, mas o que a gente está vendo é um realinhamento em torno dos mesmos atores que já estavam presentes na Guerra Fria. E teve uma interrupção, e a gente acreditava que esse assunto ia ser resolvido com uma política internacional mais justa, mas não há política internacional justa desde, sei lá, antes mesmo de Westfália, estamos falando de vários séculos, e esse realinhamento mundial, ou esse confronto para fixar quais são as zonas de influência de cada um, me parece que é pego de surpresa por essa crise no Oriente Médio. Nenhum deles está interessado nisso. As três potências principais, do ponto de vista militar ou do ponto de vista econômico, são os Estados Unidos, a Rússia e a China. Os três são favoráveis à solução dos dois Estados. E os três acreditavam que o governo centrista que estava no poder e que perdeu agora as eleições, perdeu a última eleição mais recente para a extrema-direita dirigida por Netanyahu, eles acreditavam que esse governo poderia se manter e fazer avançar o país nesse sentido. Daí a euforia das relações, porque vários países árabes também acreditaram e começaram então um processo de reconhecimento de Israel. A forma como o príncipe coroado da Arábia Saudita falou nas Nações Unidas dava a impressão de que era uma questão de hora, as relações entre Tel Aviv e Riad. Bom, Marrocos, não tem dúvida alguma, inclusive no comentário sobre os acontecimentos, Marrocos coloca os dois como responsáveis, Israel e o Hamas, e a Liga Árabe critica a violência dos dois lados. Então, a mim o que me parece é que a situação no Oriente Médio é uma daquelas situações que tem autonomia. E tendo autonomia, ela aparece de vez em quando completamente. Por exemplo, um ator importante da crise palestina, que é o Hamas, sentiu que a Palestina estava sendo marginalizada, subalternizada, na grande negociação que estava em andamento no Oriente Médio.
que era essa de reconhecimento de Israel pelos países árabes e, inclusive, projetos até de integração regional. Por exemplo, uma notícia importante, uma das primeiras empresas que cortou, eu nem sabia que ela estava funcionando, que cortou seus voos para o aeroporto de Tel Aviv foi o Emirates, que é uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Então, já tinha uma linha aérea funcionando, e já, sem contar com a linha aérea com o Cairo. Né? E esse acordo que há, que o Hamas não é o interlocutor válido do lado árabe, dizem as diplomacias árabes. Há uma diplomacia que defende, que não é árabe, é muçulmana, que é o Irã, que defende o Hamas. Então, há uma série de conflitos, uns que batem uns nos outros, parece bola de bilhar, entende? E aquilo acabou entrando numa altura de um conflito mundial que os caras queriam gerenciar sozinhos. E me parece que estão correndo atrás, de tal forma estão correndo atrás, que Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, apoiou a proposta de Israel de evacuar a população toda de Gaza e colocá-la no Sinai. Quer dizer, ou ele nunca escutou falar de política do Oriente Médio, ou estava só fazendo um teste, porque aquilo resistiu apenas a uma conversa com o general Al-Sisi, que lhe disse o seguinte: olha, primeiro trazer o Hamas para dentro da. Um dos colegas há pouco até subiu isso. Trazer o Hamas dentro da população de Gaza, para a região do Sinai, onde eu tenho problemas de terrorismo, e aumentar o terrorismo. Em segundo lugar, essa coisa dos refugiados provisórios por pouco tempo, lembra 48, também era Jordânia, Egito, tinham que receber refugiados da Palestina provisoriamente. Então, lá até hoje. Então, o Al-Sisi acabou com isso e o Anthony Blinken recuou. Isso significa, Antônio, a desorientação com que eles estão. No meio da crise, a única coisa que Putin conseguiu dizer foi: eu não vejo outra solução que não sejam os dois Estados. E realmente pouca gente vê isso. Mas você falou do alargamento dos BRICS, que introduziu muito o Oriente Médio, introduziu a Arábia Saudita, por razões evidentes. É uma potência média, que outros países que estão, a África do Sul está presente, então a Arábia Saudita é importante entrar. E ela é importante entrar porque a grande briga dentro dos BRICS é saber quem é que vai ser hegemônico nos BRICS, se é a China, se é a Índia. E a Índia se interessa por países com posições conservadoras. O governo do Modi é um governo de extrema-direita também. Então, o Modi, por exemplo, é o único dos BRICS que apoiou abertamente Israel. E apoiou porque tem problemas com a sua população muçulmana e com o Paquistão também. É bom não esquecer esse aspecto, esse papel importante da extrema-direita indiana. Ora, a extrema-direita indiana, não que a China se incomode com isso, nem a Rússia, mas a extrema-direita indiana fez pressão no sentido de que países da linha próximos deles, mesmo muçulmanos, sejam aceitos. Então, assim, entrou os Emirados Árabes Unidos. E não tem motivo nenhum para estar nos BRICS, não tem potência nenhuma, tá? Porque pagou o ingresso como para entrar no cinema. E a Etiópia entrou, porque a África do Sul achou que tinha que desempenhar um papel, e para evitar que entrasse a Nigéria, avançou o nome da Etiópia, tem mais ligação à África do Sul, porque a Sul tem problemas com a Nigéria. Portanto, os BRICS nisso estão tão perplexos como qualquer um dos outros, e o Brasil está. É a pergunta que o colega fazia sobre o que, é que o Brasil pode fazer. Quer dizer, o Brasil, inclusive, é um fenômeno importante, porque ele dá um exemplo que várias vezes já vi citado. O Brasil tem milhões de cidadãos que são judeus e que são árabes. E há uma coexistência perfeita. Não há ninguém que crie dentro do Brasil um problema desse. Quer dizer, nós temos um problema racial, mas não atinge nenhuma dessas duas comunidades. Então, o Brasil poderia, em princípio, aparecer, pelo menos do ponto de vista do relacionamento intercomunitário, como um exemplo. Mas o Brasil, por enquanto, está numa situação como todo mundo está, como nós estamos aqui, né? Perplexos perante um conflito que eclodiu em 24 horas e que pode chegar àqueles pontos que eu foquei ali no mapa. Então, o que é que acontece? Nesse momento, a solução que parece que todo mundo está apoiando, inclusive o Brasil, é a solução dos dois Estados. Quais são os problemas? O primeiro problema é Jerusalém. Israel quer ficar com Jerusalém inteiro e o Estado palestino, segundo o acordo, a Jerusalém Oriental seria a capital do Estado palestino. Esse é um ponto. O segundo ponto são os colonatos na Cisjordânia. Tal como foram desmontados os colonatos do norte de Gaza, esses também têm que ser. Ou seja, você não pode atribuir ao Estado palestino um estatuto
como se fosse o Luxemburgo da região. Um Estado desarmado, um Estado pequeno, completamente inviável, com as suas duas partes separadas. Não, tem que ser algo que seja representativo, porque já a solução de dois Estados é uma concessão. É uma concessão que a OLP reconheceu, o Estado de Israel, mas o Hamas até agora não reconhece. E a posição do Hamas de unificar a Palestina com base no islamismo político, está no programa do Hamas, é um obstáculo. É um obstáculo. Ou seja, nós estamos perante um fenômeno, nós já falamos isso aqui em situações anteriores. O grande problema, Antônio, o grande problema é o identitarismo. Quer dizer, isto é uma guerra identitária. De um lado você tem o sionismo e do outro lado você tem, entre outros, pelo menos é entre outros, você tem o islamismo político. Mas nenhum dos dois campos é só isso. Então, o sionismo para a esquerda de Israel, e não estou falando só do Partido Comunista, estou falando do Meretz, estou falando de vários grupos intelectuais que estão protestando nas ruas de Israel contra a tentativa do Hamas de silenciar os tribunais, de fazer um regime realmente ditatorial dentro de Israel. E agora se estão mobilizando pela paz em Israel e a indicação do Haaretz é extremamente importante. Ou seja, essas duas ideologias baseadas que criam nacionalismos religiosos são obstáculos à solução do problema. E essa solução dos dois Estados, eu quero acreditar que é uma solução transitória, até que se crie confiança, porque ao fim de guerras seculares nunca se cria confiança e às vezes o contato pode inclusive dar lugar a novas faíscas. Essa solução passa precisamente pela subida nos dois campos de forças democráticas e progressistas. Isso não é dogmatismo, não é propaganda de esquerda, é realmente só assim é que pode. Quer dizer, quem quer conversar um com o outro? O Netanyahu quer conversar com alguém? Não quer conversar com ninguém. O Netanyahu está dando ordem, está mandando esvaziar a região, está bombardeando e falhou na defesa. E quanto mais fica patente que o esquema de defesa dele fracassou, mais ele vai procurar fazer vítimas no campo palestino. Bom, esses dois elementos me levam a só um esclarecimento. A questão do petróleo e do gás, a Chevron está explorando o gás já em frente a Israel. Inclusive, a plataforma foi fechada por causa da guerra. E tem um acordo, porque o principal filão de gás vai de Israel para o Líbano, não tanto para a faixa de Gaza. E os dois fizeram um acordo. O governo do Líbano, que é um governo muito fraco nesse momento, sabemos como é que o Líbano está, né? Infelizmente está naquela situação, mas teve autoridade para fazer esse acordo com Israel e, no fundo, todas as forças políticas no Líbano estão apoiando. Então, nesse momento, a região do Mediterrâneo, realmente, como você falou, pode ser mais uma grande área de jazida de petróleo e de gás. É claro que o valor do petróleo e do gás vai depender de como é que vai ser o padrão energético no mundo, pode não ser nenhum nem outro. Mas a questão um dos colegas pediu um prognóstico para isso, e eu estou prevendo um impasse para mais uns 50 anos. Há um dos teóricos da esquerda em Israel, daqueles que têm grupos de movimentos sociais junto com palestinos, e ele dizia: a guerra é inimiga da revolução. Sempre que há uma guerra, há um recuo da perspectiva democrática aqui na região. Como aqui, quando falarem as armas, eu penso que a situação vai ser de impasse e vai ser uma situação muito parecida com a da África do Sul no tempo do apartheid. A África do Sul, no tempo do apartheid, ganhava sempre militarmente, mas não valia de nada, porque perdia politicamente, não mudava nada, inclusive aumentava a agressividade contra ela e caiu. Acabou o sistema de apartheid. Agora, em relação às outras três perguntas, é assim: o Egito não vai aceitar de jeito nenhum, até agora não abriu a fronteira de Rafah, que é a fronteira, é o posto fronteiriço de Gaza com o Egito, pelas razões que o próprio Al-Sisi explicou, abrir, nem pensar que isso vai acontecer. E nem pensar que o Egito depois vai passar por seu país, que se rendeu a um ultimato de Benjamin Netanyahu, que, embora o Egito mantenha o seu acordo, mantenha o seu embaixador em Tel Aviv, Israel mantém o seu embaixador no Cairo, realmente, e Al-Sisi seja um homem de direita, é muito incômodo para ele negociar com Benjamin Netanyahu. Quer dizer, esse problema tem que ser resolvido. A extrema-direita não pode estar no poder, porque eu nunca vi uma extrema-direita resolver problema nenhum, sobretudo problemas de violência, tem interesse, se afirma nessa situação. Quanto ao antisionismo e ao desenvolvimento possível do antissemitismo, o antissemitismo nunca terminou, está bastante localizado. Na França se anunciaram 20 atentados
antissemitas depois do começo do conflito, mas o que me parece é que o sionismo ele pode ser derrotado dentro de Israel. E se aparecer um governo em Israel, a esquerda já propôs isso, mas está longe do poder, né? Que acabasse com o sionismo e que transformasse Israel num país para todos os seus habitantes, isso resolvia o problema. Existe sionismo à escala mundial enquanto houver um governo de Israel que se declare como tal. É outro aspecto que eu penso que é impasse, que é questão para muito tempo. Então, o que é que a gente pode fazer? Agora estou falando do ponto de vista do Brasil. A primeira coisa que o Brasil pode fazer é, nas Nações Unidas, e aí é o que o Brasil está tentando fazer, embora o secretário-geral das Nações Unidas tenha declarado que estava completamente impotente perante a ferocidade dos acontecimentos entre Gaza e Israel. O que o Brasil pode fazer realmente é cooperar analisar todas as posições das grandes potências hegemônicas. Seria importante que o Brasil convocasse uma reunião dos BRICS, ou pelo menos uma reunião de representantes, que não fosse a nível de chefe de Estado, para fazer pressão nesse sentido. E eu penso que o Brasil e a Arábia Saudita, nas suas negociações com Israel, têm condição de fazer pressão e de tentar encontrar uma solução. Eu só posso dizer isso, porque qual é a solução? Como eu disse atrás, que esse processo está em impasse e é a Força Armada que está valendo mais, eu estou muito pessimista em relação a isso. Me parece que essa é uma das guerras que não vai terminar agora. E a gente digamos, num debate desse, seria sempre muito errado, seria, digamos, como um filme de Hollywood, que termina muito bem, com a menina e o menino se beijando. Este filme não está terminando assim, não, sabe? Ninguém está beijando ninguém, nem o filme está perto do fim. Esse é que é o grande problema. Muito obrigado, João. Realmente não tem mocinho e bandido se ver. Esse jogo, esse jogo realmente não é um filme de mocinho e bandido. É, eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo a Muna e ao João. Né? Eu acho que a Muna aborda alguns aspectos da questão né, que toma contornos quase que culturais já nesta altura do campeonato, né, do jogo do jogo colonial que está sendo travado ali, que são muito fortes, muito fortes. Eu queria agradecer bastante a Muna, né, por sua disposição de conversa aqui conosco. Acho que a gente, inclusive, um pouco mais para frente, vai voltar a algumas dessas discussões. E queria agradecer também já ao Jonuel, né? Porque o Jonuel já tinha estado conosco em duas outras oportunidades de discussão. Queria agradecer muito sua, sua abrangência de leitura geopolítica, né? E queria agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, nesse debate tão, tão forte, tão necessário.